Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, 7 de agosto do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um bom dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa quarta-feira, agora 6h36. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Fogo já consumiu 1.300.000 hectares e volta a aumentar no Pantanal. 6 em cada 10 escolas têm regras para uso do celular pelos alunos. Brasil derrota a Espanha e garante lugar na final do futebol feminino. CENFRA abre processo seletivo com salários de até R$10.800. Presidente do Senado diz que regulamentação da reforma tributária só deve ser votada após as eleições. Governo prepara a primeira reforma em porta de entrada do Bolsa Família em 14 anos. CNA vê conciliação do marco temporal como caminho para uma resolução pacífica. Copom não vai hesitar em elevar a taxa de juros, é o que indica a ata de reunião que manteve a Selic em 10,5%. Grupo suspeito de furtos de defensivos agrícolas é alvo de operação em Mato Grosso e aqui em Goiás. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, nas últimas 24 horas, o fogo no Pantanal consumiu mais de 100.000 hectares, alcançando 8,7% do bioma e já ultrapassa 1.300.000 hectares de área atingida pelas queimadas desde o início desse ano. Isso segundo dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A instituição publicou na tarde desta segunda-feira um alerta de perigo meteorológico de fogo para a bacia de Alto Paraguai até o dia 10 de agosto. De acordo com os dados divulgados, a maior parte da região apresentou nesta terça-feira um risco extremo de uma ignição se tornar um incêndio de grandes proporções, com difícil combate até por meios aéreos, alta velocidade de propagação, foi o que destacou a nota. De acordo com o último boletim divulgado pelo governo do estado sobre a operação de monitoramento, combate e rescaldos do fogo, há 6 focos de incêndios ativos, além de 2 áreas sendo monitoradas. E 6 em cada 10 escolas do ensino fundamental e médio adotam regras para o uso do telefone celular por parte dos alunos, permitindo que o aparelho seja usado apenas em determinados espaços e horários. Em 28% das instituições educacionais, o uso do dispositivo pelos estudantes é proibido, segundo aponta uma pesquisa TIC Educação 2023, lançada nesta terça-feira pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. O levantamento foi realizado junto a 3.001 gestores de unidades de ensino, tanto urbanas como rurais. A pesquisa mostra que o controle do uso do celular tem sim intensificado nas instituições que atendem alunos mais novos. Até os anos iniciais do ensino fundamental, a proporção de escolas que proíbem a utilização do dispositivo passou de 32% em 2020 para 43% em 2023. Naquelas que oferecem até os anos finais do ensino fundamental, a porcentagem subiu de 10% para 21% entre as edições 2020 e 2023 do levantamento. Apenas 8% das instituições que atendem estudantes do ensino médio proíbem o uso do telefone celular na escola, segundo o levantamento feito pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, do Núcleo de Informações e Coordenação do .br. O estudo constatou ainda que, além de estabelecer regras em relação à utilização do telefone celular, mais escolas também passaram a limitar o uso de Wi-Fi pelos estudantes.
6h40, e comissão aprova PL com estímulo à contratação de aposentados. Vamos saber quais os detalhes dessa PL com Yuri Hudson. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que acaba com o desconto do FGTS e da contribuição previdenciária para trabalhadores aposentados que forem contratados por empresas em regime de CLT. O texto agora segue para a análise do plenário do Senado Federal. O objetivo da matéria é estimular a contratação e a retenção de pessoas com mais de 60 anos, já que as empresas arcam com parte desses dois encargos. A relatora da proposta, a senadora Margarete Busetti, do PSD do Mato Grosso, destaca que esse benefício somente será concedido caso a empresa tenha um aumento real no número total de funcionários. O Brasil tem atualmente 17 milhões de pessoas aposentadas que não estão inseridas no mercado de trabalho. E eu tenho certeza absoluta que uma grande parcela desses cidadãos e cidadãs tem capacidade ainda plena, não só física, como mental, para estar inserido no mercado de trabalho. A isenção do pagamento do FGTS impactaria o rendimento do próprio trabalhador, já que esse fundo é uma espécie de poupança forçada desse empregado e ele só pode usufruir do montante quando aposentado. O não recolhimento do INSS não afeta a aposentadoria. De todo jeito, o líder do governo, senador Jacques Wagner, orientou contra a matéria. Portanto, não teria pagamento e recolhimento de previdência do trabalhador nem do empresário, que, segundo a Fazenda e a Receita, poderiam dar um impacto da ordem de 70. Além da isenção do FGTS e da contribuição previdenciária, o projeto ainda prevê a criação de um cadastro específico de vagas de trabalho para aposentados aptos a retornar ao mercado de trabalho no Sistema Nacional de Emprego. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. O governo de Goiás publicou nesta segunda-feira o edital de processo seletivo para a contratação temporária de 39 profissionais que vão atuar na Secretaria de Estado da Infraestrutura. As vagas são para os cargos de engenheiro de infraestrutura, arquiteto e assessor técnico em infraestrutura, com salários que variam de R$5.000 a R$10.800. As inscrições poderão ser feitas a partir das 12 horas desta sexta-feira no site do processo seletivo do governo de Goiás. O período para se inscrever no processo vai até o dia 23 de agosto. A taxa de inscrição varia de R$50 para o cargo de assessor técnico em infraestrutura e R$80 para engenheiro de infraestrutura. A Polícia Civil indiciou nesta terça-feira a médica Cláudia Soares Alves pelos crimes de tráfico de pessoas e falsidade ideológica. A suspeita é acusada de sequestrar uma recém-nascida no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia no último dia 23 de julho. O delegado-chefe da Polícia Civil de Uberlândia, Marcos Tadeu de Brito, confirmou a informação e explicou que a mudança no indiciamento, que inicialmente era por sequestro qualificado, ocorreu após análise de provas coletadas em conjunto com a Polícia de Goiás. A médica segue presa em Tumbiará. A defesa afirma que Cláudia teria sofrido um surto psicótico induzido por medicamentos. Porém, segundo o delegado, a comprovação dessa alegação depende de um pedido judicial para a realização de um exame de insanidade mental. E a Secretaria de Educação de Goiás lança concurso de desenho para escolher uma nova capa de cadernos da Rede Estadual de Educação. Saiba como participar e como vai funcionar com Ágata Couto. Estão abertas as inscrições para o concurso Goiás, Cores, Tradições e Identidade 2024, lançado pela Secretaria de Estado de Educação. O certame é voltado para estudantes da Rede Pública Estadual do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano e ensino médio. Cada aluno poderá inscrever apenas um desenho, sendo ele totalmente autoral e que expresse características da cultura goiana, como tradições, paisagens, folclore e identidade do estado. O prêmio para os 6 finalistas do concurso será uma Alexa Echo Dot de 5ª geração, com conectividade via Wi-Fi e Bluetooth, controle por voz e compatibilidade com diversos serviços de streaming de músicas. A iniciativa pretende estimular a criatividade dos estudantes da rede e, ao mesmo tempo, promover uma contemplação à cultura goiana por meio das ilustrações. Para participar, os estudantes devem preencher o formulário de inscrição virtual, utilizando seu e-mail educacional, disponível no goiás.gov.br/educação.
As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de agosto de 2024. De Goiânia, Ágata Couto, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45 e o Brasil garantiu a classificação para a decisão do torneio de futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris após derrotar a Espanha por 4-2 na tarde desta terça-feira no estádio Velódromo em Marseille, em confronto válido pelas semifinais da competição. Agora a seleção brasileira medirá forças com os Estados Unidos, que superaram a Alemanha por 1-0 na outra semifinal. A disputa pelo ouro será realizada no próximo sábado a partir de meio-dia, horário de Brasília. E a dupla de vôlei de praia Evandro e Arthur foi eliminada dos Jogos Olímpicos de Paris após derrota por 2-0 para a dupla da Suécia, Helvin Hamann. A partida foi disputada pelas quartas de final na Arena da Torre Eiffel. As parciais foram 21-17 e 21-16. Em nenhum momento da partida, os brasileiros ficaram à frente dos suecos no placar. Não à toa, os adversários lideram o ranking do circuito internacional, além de terem conquistado o vice-campeonato do mundo em 2023. E o Brasil bem que tentou, mas está eliminado do torneio de basquete masculino dos Jogos Olímpicos de Paris. A equipe do técnico Alexander Petrovic não foi capaz de parar o Dream Team e acabou perdendo a partida para os Estados Unidos pelo placar de 122-87, em partida válida pelas quartas de final da competição. Os Estados Unidos avançam para as semifinais e agora encaram a Sérvia nessa quinta-feira. Quem passar enfrenta o vencedor de França e Alemanha. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O mercado físico do boi gordo iniciou a semana com preços firmes. A lentidão foi dominante em um dia em que algumas indústrias permaneceram ausentes da compra de gado. Segundo o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, o mercado ainda carrega algum otimismo em torno da primeira quinzena de agosto, período pautado pelo bom consumo. Agosto também é um período importante para a entrada de animais de confinamento no mercado, com grande incidência de contratos a termo nessa temporada. O mercado segue sempre atento ao posicionamento dos grandes compradores de carne de frango aqui no Brasil, que ainda não retornaram à compra de produtos avícolas brasileiros, em especial da China. Foi o que disse Iglesias. O mercado atacadista abre a semana com preços firmes. Segundo Iglesias, a expectativa ainda é de alta de preços, considerando que além da entrada dos salários, há o adicional de consumo durante o Dia dos Pais. Soma-se a isso um intenso e constante ritmo de exportação que ganha ainda mais relevância em um momento de franco enfraquecimento das moedas emergentes. Como ponto de atenção, segue a situação da principal concorrente da carne bovina, como dissemos, a carne de frango, que ainda conta com incertezas também em meio às importações, finalizou o consultor. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. O Congresso Nacional afirmou não ser possível identificar os padrinhos das emendas de comissão, um dos mecanismos utilizados pelos parlamentares para o envio de recursos públicos após a extinção das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. A informação foi compartilhada durante uma reunião no Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira. A falta de transparência nas transferências motivou o ministro Flávio Dino a determinar na semana passada um pente fino da Controladoria Geral da União nos repasses feitos nos últimos anos. O magistrado também mandou suspender o pagamento dos recursos até o momento em que houver a total rastreabilidade. Na prática, as emendas de comissão têm como autores os presidentes das comissões temáticas do Congresso. Os colegiados costumam aprovar o envio do dinheiro de forma genérica no ano anterior, destinando grandes valores para ações como fortalecimento do Sistema Único de Saúde. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, informou que não hesitará em elevar a taxa de juros nos próximos encontros, caso considere a ação necessária para manter a inflação dentro da meta. A posição consta na ata da reunião do colegiado, que na última quarta-feira votou por manter a Selic em 10,5%. A íntegra do documento foi divulgada nesta terça-feira. Segundo a ata, a decisão da reunião se deu após os integrantes do Copom concluírem que as expectativas da inflação apresentaram desancoragem adicional,
quando comparadas ao cenário visto na reunião anterior do grupo. O Copom diz ainda que optou por manter os juros nas alturas após agentes do mercado perceberem um aumento de gastos públicos, o que impactaria no cumprimento do arcabouço fiscal. 7,6 lixo. Cada brasileiro gerou cerca de 1 quilo de resíduos sólidos por dia em 2022, sim. Vamos saber dos detalhes dessa estatística com a Lívia Azevedo. O brasileiro cada vez mais tem contribuído para a geração de lixo no país. A estimativa é de que cada habitante tenha produzido uma média de 1 quilo de resíduo sólido urbano por dia só em 2022. O número corresponde a mais de 211 mil toneladas de detritos gerados por dia, ou cerca de 380 quilos por habitante ao ano. Os dados são da pesquisa Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2023, produzido pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, a ABREMA. Na opinião do membro do Conselho da ONU para temas de resíduos e sócio da S2F Partners, uma consultoria internacional de gestão de resíduos e economia circular, Carlos Silva Filho, um dos principais problemas encontrados nas cidades é o lixo sólido, o que ele atribui a uma sociedade que a cada dia consome mais. No entanto, essa mesma sociedade que consome e os mesmos gestores que identificam o problema precisam ter mais atenção. Infelizmente, é um tema que acaba passando ao largo das principais discussões, não é uma prioridade para a população, não tem sido uma prioridade para os governos, porque não se percebe realmente o impacto amplo dessas unidades de disposição inadequada. E realmente precisamos de medidas urgentes para sensibilizar tanto a população para que se levante contra essas práticas, como também os governos. Segundo a pesquisa, ao aplicar os números levantados à população brasileira divulgada pelo Censo Demográfico 2022, a estimativa é de que aproximadamente 77 milhões de toneladas de resíduos sólidos foram gerados no país em 2022. Segundo o especialista em gestão ambiental, Raimundo Barbosa, o marco legal do saneamento seria uma boa opção para resolver os problemas do descarte do lixo. O marco legal, saneamento básico, que pode ajudar muito nesse sentido, uma vez que o governo vai pretende terceirizar o serviço de saneamento no Brasil como um todo. Então, vai haver um aporte de recursos nessa terceirização para resolver o problema de implantação de infraestrutura de esgotamento sanitário, para melhorar a questão dos aterros sanitários, ou dos lixões que existem no Brasil afora. A região sudeste apresentou a maior geração de resíduos per capita, com cerca de 449 quilos gerados por habitante em 2022. Já a região sul encontra-se na outra ponta, com uma geração anual de 284 quilos de resíduos por habitante. O estudo mostra que o sudeste também é responsável pela geração de 104 mil toneladas diárias de resíduos. Esse número representa aproximadamente 50% da geração nacional. No entanto, a região que menos contribui para o total nacional é a região norte, responsável pela geração de 15 mil toneladas diárias, o que equivale a 7,3% dos resíduos sólidos urbanos do país. Reportagem Lívia Azevedo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. 2 homens foram presos na madrugada dessa terça-feira na BR-153 em Tumbiara, após jogarem droga para fora de um carro e tentarem fugir da Polícia Rodoviária Federal. Os suspeitos têm 29 e 24 anos. Os nomes deles não foram divulgados. Ao perceberem que seriam abordados, os dois jogaram os tabletes da droga para fora do veículo. Após uma perseguição, os homens foram capturados pela polícia e a droga foi apreendida. Ao todo, eles levavam 2 quilos de maconha. Durante verificação, foi constatado que os dois já possuíam passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. A droga e o veículo e os 2 homens foram encaminhados à Polícia Civil em Tumbiara para os procedimentos legais. E um grupo de suspeitos especializado no furto de defensivos agrícolas em Mato Grosso foi alvo da Operação Cerco Verde nesta terça-feira em Canarana, Itumbiara, Rio Verde e Jataí.
Os suspeitos também são investigados por sequestro de bens e valores avaliados em R$1.200.000. Ao todo foram cumpridos 7 mandados de prisões preventivas e também 11 de buscas decretados pela 2ª Vara Criminal da comarca de Barra do Garças, a 516 quilômetros de Cuiabá, segundo a Polícia Civil. Os furtos ocorreram entre 2021 e 2023 em propriedades rurais nos municípios de Araguaiana, Ipiranga do Norte, Ribeirão Cascalheira, Canarana e Itapurá. Segundo o delegado responsável pelo caso, Antenor Pimentel, o grupo é composto por 7 integrantes e é originário de Goiás. Entre os suspeitos, 3 são da mesma família, um casal de irmãos e um cunhado. A esposa de um dos suspeitos foi identificada como a responsável pela organização e logística dos furtos. Ainda de acordo com a polícia, os demais integrantes eram responsáveis pelos furtos dos defensivos, transporte e entrega dos produtos aos receptadores. A investigação também teve acesso a conversas entre os integrantes que mostram o planejamento dos crimes e partilha dos lucros depois dos furtos. Em um dos diálogos, o marido diz à esposa que recebeu R$37 mil do receptador. E a Lei Maria da Penha completa 18 anos e segue sendo a principal ferramenta contra a violência doméstica. Quem traz os detalhes é Natália Lima. Nesta quarta-feira, a Lei Maria da Penha completa 18 anos. Ela foi sancionada em 7 de agosto de 2006. Por isso, este mês é conhecido como Agosto Lilás. Dados mais recentes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que em 2023, 56 mulheres foram vítimas de feminicídio em Goiás e 157 sofreram tentativa de feminicídio. Houve ainda 5.225 registros de lesão corporal. O número de medidas protetivas concedidas subiu de 16.613 em 2022 para 20.418 em 2023. Titular da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher, Ana Elisa Gomes, ressalta a preocupação com os números, mas acredita que, apesar disso, há um progresso quando se fala em atendimentos às mulheres vítimas de violência. Em Goiânia, nós temos 3 espaços, específicos para atender mulheres em situação de violência, que são aqui no Urias, na Praça do Violeiro, também na região noroeste, no Curitiba, na Avenida do Povo, e agora o nosso plantão efetivamente está retornou o atendimento para a Rua 24 do Centro. E nós temos 26 DEANs em todo o estado, considerando as nossas unidades em Goiânia e nas outras regiões do estado. São 26 delegacias da mulher espalhadas pelo estado de Goiás. Somente no primeiro semestre deste ano, o Batalhão Maria da Penha da Polícia Militar realizou mais de 97 mil acompanhamentos de medidas protetivas de urgência no estado. Um aumento de quase 330% em relação ao mesmo período de 2023. No mês de junho, foram 18 mil atendimentos. Segundo a comandante do batalhão, Major Dirlene Seixas, um dos principais objetivos é atuar de forma multidisciplinar para garantir a segurança e o bem-estar das vítimas de violência doméstica e familiar. A unidade foi criada em 2015 e teve início como Patrulha Maria da Penha, tornando-se um batalhão de polícia militar em 2020. A major ainda explica que, além do policiamento ostensivo de segurança específica para o atendimento qualificado às ocorrências de violência doméstica contra as mulheres, são realizados atendimentos especializados à vítima e aos familiares e ações preventivas, como visitas comunitárias e solidárias. As mulheres perceberam isso graças aos incentivos, essas ações que vêm chegando até essas mulheres, que o feminicídio, que é a pior violência que pode a mulher sofrer, ele raramente é a primeira violência. Então, a gente orienta essas mulheres a perceber logo no início essas violências, Então, se não deixar que evolua até chegar ao feminicídio, então ela já identifica essas primeiras violências e as mulheres já estão fazendo essas denúncias desde a primeira violência. E aí entra a Polícia Militar garantindo realmente que essa medida protetiva ela não seja apenas uma decisão judicial. Para a delegada Anelisa, apesar dos esforços das forças de segurança, muito ainda precisa avançar, principalmente mudanças estruturais da sociedade. Infelizmente, em razão da nossa cultura, da nossa sociedade ainda muito machista, ainda dominados ainda que somos pelo patriarcado, por todas essas convenções sociais, infelizmente a violência ela atinge todos os setores, todas as mulheres, de todas as idades e classes sociais. Mas eu diria que todas nós
desde que todos nós, né, seres humanos, que nascemos mulheres, estamos sim sujeitas a um dia passar por algum momento nas nossas vidas por uma situação de violência doméstica e familiar. O nome da lei número 11.340 é uma homenagem à farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de 2 tentativas de feminicídio. Ela ficou paraplégica depois de ser baleada nas costas pelo então marido. Natália Lima, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h16. Diante da Noruega, o Brasil entrou em quadra em jogo válido pelas quartas de final do handebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris. No entanto, nesta terça-feira, a seleção brasileira foi dominada e derrotada por 32-15. Com o triunfo diante da seleção brasileira, a Noruega vai enfrentar a Dinamarca na semifinal nesta quinta-feira às 11h30 da manhã. Na primeira fase, as equipes se enfrentaram com vitória norueguesa por 27-18. A outra semifinal será disputada por Suécia, que despachou a Hungria e França após derrotar a Alemanha por 26-23. As francesas possuem a melhor campanha, com 100% de aproveitamento, sendo a grande favorita ao ouro. E Dora Varela conquistou resultado histórico para o skate brasileiro dos Jogos Olímpicos de Paris. Ela ficou em 4º lugar no final do skate park feminino, com uma nota de 89,14. A medalha de ouro ficou com a australiana Arisa Trill, enquanto a japonesa Iraki Kokona ficou com a prata e a britânica Sky Brown levou o bronze. Com o resultado, Dora superou a marca que era dela mesma. Em Tóquio, a brasileira havia ficado na 7ª posição da competição e foi vencida pela japonesa Sakura Yokozumi. E mais um show brasileiro no vôlei feminino. Nessa terça-feira, o Brasil derrotou a República Dominicana por 3-0, parciais de 25-22, 25-13 e 25-17. Avançou para as semifinais da Olimpíadas de Paris 2024. A equipe manteve a sua campanha de 100% de aproveitamento na competição até o momento. Os Estados Unidos serão adversários do Brasil nas semifinais da Olimpíada. Nesta terça-feira, a seleção americana venceu por 3-0 e eliminou a Polônia nas quartas de final. As parciais foram 25-22, 25-14 e 25-20. O confronto das semifinais acontecerá na próxima quinta-feira, ainda com horário a ser definido. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h18. E diante dos crescentes conflitos fundiários entre produtores rurais e povos indígenas, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, espera que a Comissão de Conciliação do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal aponte uma resolução pacífica para o tema da demarcação de terras. O caminho será a conversa. Do nosso entendimento, não há outro jeito de resolver esse problema. Foi o que disse o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul e da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da CNA, Marcelo Bertoni. A Comissão Especial de Conciliação foi proposta pelo ministro Gilmar Mendes, relator de 5 ações que tratam da constitucionalidade da lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A lei aprovada no ano passado prevê que serão passíveis de demarcação apenas áreas em que estiveram ocupadas pelos povos indígenas na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Nessa segunda-feira foi realizada a primeira audiência do colegiado. Em mais de 6 horas, representantes dos povos indígenas, parlamentares, representantes de estados e de federações expuseram as preocupações e objetivos da participação no grupo. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h19. O TSE lançou ontem em Brasília uma campanha nacional de combate à desinformação durante o período eleitoral. A ação conta com um canal próprio para que eleitores denunciem atos ilegais durante a campanha. Anunciado pela ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, o telefone 1491 estará disponível para todo o país e as denúncias recebidas serão encaminhadas às autoridades competentes. A Polícia Federal também terá dados, apurações realizadas em andamento divididos por estados e por delitos em verificação de investigações expostos num painel que mostrará a evolução do combate a crimes eleitorais aqui no país. A falta de profissionais qualificados afeta 27% das empresas. Confira essa matéria de Priscila Mendes. A falta de profissionais qualificados tem se tornado um problema crescente em diversos lugares do mundo e a situação pode ter diversas causas e consequências impactando tanto as empresas quanto a economia como um todo. Pesquisa realizada pelo Datafolha
aponta que 27% das micro e pequenas empresas no Brasil enfrentam dificuldades em encontrar profissionais capacitados com habilidades e qualificações necessárias para preencher as vagas disponíveis no mercado de trabalho. Débora Rodrigues, especialista em gestão de RH e administradora registrada no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, fala sobre os principais fatores que afetam a escassez de profissionais no mercado e as estratégias que as empresas podem adotar. A escassez de profissionais em determinadas áreas pode ser atribuída a vários fatores, mas eu destaco a rápida evolução tecnológica. E o profissional ele precisa estar em constante atualização. A tecnologia ela muda de uma forma muito rápida. A educação e a formação profissional são fundamentais para reduzir a escassez de talentos. Para atrair e reter talentos, as empresas podem investir em uma série de estratégias, propor plano de cargos e salários, oportunidades de crescimento, um próprio plano de carreira bem estruturado e até mesmo desenvolvimento profissional. Arielle Lacerda é empresária no ramo de manutenção de veículos automotores, fala da dificuldade em conseguir profissionais qualificados e a estratégia que tem usado para atrair talentos. Nossa maior dificuldade é a contratação de mão de obra especializada mecânico, seja ele de linha diesel ou linha flex, gasolina e álcool. Então a gente tem muita dificuldade. Tem aproximadamente uns 8 meses que eu tenho tentado contratar. É o que a gente está tomando de estratégia hoje. Salário, principal ponto, tem ganhado quem paga mais. Mas por falta de um profissional melhor, a gente acaba ficando com essa pouca opção. A escassez de profissionais qualificados é um desafio complexo que requer colaboração de empresas e instituições educacionais, garantindo assim um desenvolvimento econômico sustentável. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. 7h22, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, o presidente do Senado diz que regulamentação da reforma tributária só deve ser votada após as eleições. Governo prepara a primeira reforma em porta de entrada do Bolsa Família em 14 anos. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Por isso, não saia daí. A gente volta já logo após o break, trazendo todos os detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h31, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quarta-feira, 7 de agosto, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta terça-feira que a votação do projeto que regulamenta a reforma tributária sobre o consumo só deve ocorrer após as eleições municipais de outubro. O senador reconheceu que o período de campanhas eleitorais reduz naturalmente o quórum no Congresso. Pacheco disse não ter a intenção de colocar temas polêmicos em votação com a lista de presença baixa, o que eliminaria direito de muitos parlamentares de debater em plenário. Mais cedo, o coordenador do grupo de trabalho do Senado para debater a regulamentação da reforma tributária, Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, apresentou seu plano de trabalho à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, prevendo a apresentação do seu parecer para o dia 22 de outubro. As eleições municipais desse ano estão previstas para os dias 6 de outubro, primeiro turno, e 27 de outubro, no segundo turno. E o governo federal prepara a primeira reforma do cadastro único dos últimos 14 anos. A base de dados é a porta de entrada para quase 2.000 benefícios sociais em todo o Brasil, incluindo Bolsa Família e a tarifa social de energia elétrica. O cadastro fornece uma radiografia de quem são e como vivem as famílias mais vulneráveis do Brasil, que reúnem 94 milhões de pessoas, quase metade da população brasileira. A partir de suas informações, o governo federal desembolsa pelo menos 280 bilhões de reais em políticas sociais por ano. Os dados também serão usados como critério para a concessão do cashback, mecanismo de devolução do imposto para famílias de baixa renda criado pela reforma tributária. A reforma vai entrar em vigor a partir de 2026 e prevê a devolução parcial ou integral de impostos incidentes sobre alimentos, botijão de gás e serviços de água e esgoto. O novo sistema deve entrar em funcionamento na segunda quinzena de março de 2025.
Golpe do Pix errado, a nova armadilha que prejudica usuários de bancos. Confira esse alerta nessa matéria de Mireia Vitória. Pix bateu um recorde de transações com 224 milhões de transferências realizadas, conforme dados do Banco Central. Este volume elevado de transações cria um ambiente propício para fraudes, como o golpe do Pix errado. O cenário apontado foi vivido por Irineia Bispo, autônoma de 54 anos, moradora do Gama, no Distrito Federal. As medidas que eu tomei para reverter a situação, eu fiz um boletim de ocorrência, entrei em contato com o meu banco e eles só falaram o seguinte, que Pix, uma vez feito, né, era ver se a pessoa ia me devolver e que não tomaram maiores providências. Bem, isso já tem uns 2 anos, então foi bem no início que começou o golpe, né? Não sei se hoje ainda as instituições fazem dessa mesma forma. Em questão emocional, eu fiquei péssima, me senti meio obtusa, sabe? A gente tem vergonha de comentar que caiu num golpe que é tão falado. Os criminosos utilizam técnicas de persuasão para convencer a vítima a devolver o dinheiro para uma conta diferente da que originou a transferência. Enquanto tenta convencer a vítima, o golpista aciona um mecanismo especial de devolução, o MED, alegando que foi enganado pela própria vítima. Este mecanismo, criado para ajudar vítimas de fraude a reaverem seus recursos, é usado contra elas. Emily Assunção, advogada de segurança de dados, explica como funciona o mecanismo MED. O MED ele foi criado pelo Banco Central para auxiliar as possíveis vítimas de fraudes que envolvem Pix com pedidos de devolução de valores. Esses pedidos eles acontecem em algumas situações. Primeiro, você tem que confirmar o uso do Pix para aplicação do golpe. E segundo, a falha operacional nos sistemas que envolvem as instituições financeiras nessa transação. Você, se foi vítima do golpe do Pix, deve registrar o pedido de devolução lá na sua instituição financeira no prazo máximo de até 80 dias do dia que você realizou o Pix. A FEBRABAN propôs uma atualização no MED, a ser desenvolvida entre 2024 e 2025, com implantação em 2026. Com o MED 2.0, o rastreamento e o bloqueio do dinheiro provenientes de fraudes ocorrerão em várias camadas de contas, dificultando a ação dos golpistas. Emily Assunção detalha como funciona o mecanismo MED 2.0. Uma das melhorias propostas pela FEBRABAN, que inclusive foi aceita pelo Banco Central, permitir o bloqueio de mais valores de outras camadas, não só da pessoa que foi enviada. A gente consegue fazer uma triangulação maior dos recursos e inibir que essas pessoas cometam fraudes e transfiram esse dinheiro para outras pessoas. Então, é uma forma de ampliar a estrutura de prevenção a diversos tipos de fraude, porque a cada dia que passa a gente tem outras formas de fraude. Com a implementação dessas melhorias e a conscientização sobre o uso correto das ferramentas oferecidas pelo Pix, os clientes bancários podem se proteger melhor contra fraudes e garantir a segurança de suas transações. Reportagem Mireia Vitória, com narração de Paloma Custódio. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h37 agora. Quem presentear no Dia dos Pais terá que fazer pesquisa extra para lidar com a variação de preços de quase 300% em presentes. Levantamento do Procon Goiás consultou valores de 70 itens, como perfumes, eletroeletrônicos, peças de vestuário e calçados em 63 estabelecimentos. O levantamento foi realizado entre 19 e 31 de julho. Segundo a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o Dia dos Pais deverá movimentar 7,70 bilhões de reais em 2024. Dentro desse aquecimento do comércio varejista, o Dia dos Pais é o 4º lugar de vendas, perdendo somente para o Natal, Dia das Mães e Dia das Crianças. Um levantamento conduzido pela CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia, aponta que cerca de 650 mil consumidores goianienses vão às compras na capital e o valor médio gasto por presente será em torno de R$ 167, com a compra de 2 produtos por consumidor. E o
governo de Goiás convocou nesta segunda-feira 318 candidatos aprovados no concurso público para o cargo de professor P3 da Secretaria de Estado da Educação. Com mais esse chamamento, o terceiro este ano, sobe para 949 o número de professores convocados para atuarem na rede pública estadual de ensino este ano. Conforme consta no edital de convocação de número 4 de 2024, publicado no Diário Oficial do Estado, a posse se dará por meio do Sistema Eletrônico de Informações para garantir celeridade no processo. Como primeiro passo, os candidatos devem realizar o cadastro básico no SEI, enviando RG e CPF digitalizado frente e verso no período de 7 a 9 de agosto, pelo e-mail posse@goias.gov.br. A etapa seguinte é a apresentação da documentação, que deverá ser feita no período de 12 a 14 de agosto, também por esse sistema. Será necessário anexar a declaração para investidura em cargo público, além de CPF, RG, comprovante de endereço, título eleitoral, diploma de curso superior e demais documentos listados no edital. A nomeação dos aprovados está prevista para o dia 5 de setembro. A posse será no dia 9, seguida por curso de formação. E as mortes no trânsito registram uma alta de quase 20% em Goiás. Os detalhes dessa triste estatística com José Bonfim. Somente entre janeiro e junho de 2024, 523 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em Goiás. O número é 17% maior do que o registrado no ano passado. Outro ponto que chama a atenção é que o registro de acidentes caiu quase 8% no mesmo período, com 48.901 ocorrências. Para o presidente do Detran Goiás, Valdir Soares, os dados demonstram que os acidentes estão cada vez mais graves e as causas seguem as mesmas. Não são mera imprudência, são na verdade muitos assassinatos que estão acontecendo. Então é intolerável, são intoleráveis os números atuais. Sabemos sim, a alta velocidade e a embriaguez ao volante são as principais causas de morte hoje em Goiás. Então a gente traz essa preocupação. Nós temos trabalhado esses tópicos. Sabemos também que a qualidade das rodovias e carros cada vez mais potentes, veículos mais potentes, são outras causas, tá? Mas a gente tem que continuar alertando, né? Que nós não somos gatos, não temos 7 vidas. Nós temos que preocupar que os números de pessoas que estão ficando fora do mercado, afastadas em razão do acidente, são grandíssimos. O presidente Valdir Soares apontou ainda como possível solução o endurecimento das punições para os responsáveis por estes acidentes graves. Segundo ele, este é um caminho que deve ser somado aos investimentos na educação. Parece que a gente tem que trabalhar uma proposta que nós já havíamos feito anteriormente. Nós avançamos na questão do homicídio culposo para algumas aplicações de dolo eventual, mas nós temos que fazer com que aqueles que matem no trânsito sofram a mesma pena que quem mate em qualquer outro crime. Mas nós pedimos que houvesse uma alteração na tabela de multas também. Eu acho que a gente tem que aumentar, além da questão da pena, nós temos também que aumentar os valores das multas, porque é irrisório. Uma multa por alta velocidade é R$300, uma multa por embriaguez ao volante é 3 mil. Isso não está fazendo cócegas no bolso do motorista. Nós aumentamos de 2 para 3 baladas responsáveis por noite. Nós agora fizemos um novo convênio com a Polícia Militar e nós teremos batalhões específicos de trânsito nas 20 regionais. Em Goiânia, no primeiro semestre deste ano, foram mais de 17 mil acidentes com 70 mortes. Ao contrário do estado, a capital apresentou redução nos registros de 6% em comparação a 2023. José Bonfim, CBN, Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h42, Isaquia Queiroz e Jack Goldman estão nas semifinais da prova C2 500 metros na canoagem de velocidade nas Olimpíadas de Paris. Os brasileiros chegaram em primeiro na bateria das quartas, avançavam os 3 primeiros dos 5 conjuntos participantes e vão brigar por medalha na quinta, quando serão disputadas as finais. Antes, Isaquias volta a competir na quarta-feira nas eliminatórias do C1 1000 metros. E o Palmeiras ajusta os últimos detalhes antes de enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira às 20 horas horário de Brasília no Allianz Parque pelo jogo de volta
das oitavas de final da Copa do Brasil. Abel Ferreira estuda mudanças para reverter a derrota por 2-0 no Maracanã. Abel só vai comunicar a escalação horas antes do jogo. Ele deve fazer mudanças em relação à escalação do jogo de ida. Bruno Rodrigues e Piquerez no departamento médico e Maurício, que já disputou a Copa do Brasil pelo Inter, são desfalques certos. Já o Flamengo informou na tarde desta terça-feira que De La Cruz continua com dores no joelho direito e vai desfalcar o time contra o Palmeiras hoje no Allianz Parque pelo jogo de volta das oitavas de final. A boa notícia é que Cebolinha foi relacionado e tem boas chances de jogar. Como venceu o jogo de ida por 2-0 no Maracanã, o Flamengo poderá até perder por um gol de diferença para o Palmeiras no Allianz Parque para se classificar às quartas de final. E o esperado retorno do Grêmio à Arena deve ocorrer de forma antecipada. O clube está em vias de confirmar o duelo com o Bahia pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 17 no seu estádio. A data é 2 semanas antes da previsão inicial, que seria 1º de setembro. A confirmação ainda depende de alguns detalhes. A CBF, por exemplo, precisa aprovar a mudança de horário da partida, marcada para as 18h30 de sábado. Ainda com problemas na parte elétrica funcionando com auxílio de geradores, os jogos na arena devem ocorrer durante o dia, num primeiro momento. Assim, o confronto precisa ocorrer às 11h da manhã. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h44. Casos de coqueluche aumentam no Brasil. Saiba como se proteger nessa matéria de Breno Zonta. O Brasil tem acompanhado uma tendência mundial, registrando aumento de casos de coqueluche. Somente no primeiro semestre deste ano, foram mais de 100 casos confirmados no país. A coqueluche é uma doença infecciosa transmitida por gotículas contaminadas pela bactéria Bordetella pertussis, que é conhecida popularmente como tosse comprida. Pode causar sintomas leves, mas também desconforto respiratório preocupante, principalmente em crianças abaixo de 1 ano, com risco de óbito. Mais de 90% das crianças com menos de 2 meses são hospitalizadas devido a complicações. De acordo com o Dr. Marcelo Freitas, que é gerente médico de vacinas da GSK, o aumento de casos decorre sobretudo das baixas coberturas vacinais. Ele lembra a importância da vacinação das gestantes. A vacinação contra a coqueluche em gestantes, ela é fundamental, por uma questão de dupla proteção, tanto da gestante quanto da criança, do bebê, sobretudo nos primeiros meses de vida. Nós temos aí o que nós chamamos de imunização passiva, ou seja, a passagem de anticorpos da mãe para o bebê. Isso é muito importante porque o bebê, ao nascer, ele já vai ter anticorpos que vão protegê-lo da coqueluche, da transmissão, da evolução para formas mais graves. Marcelo explica que a coqueluche é transmitida para os bebês principalmente pelas pessoas mais próximas. A mãe, pessoa mais próxima do recém-nascido nos primeiros meses de vida, é a principal fonte de infecção, responsável por cerca de 39% dos casos. Por isso, é fundamental que as pessoas desse círculo mais próximo também se vacinem. Essa é a chamada estratégia casulo. A transmissão da coqueluche para o bebê acontece principalmente, na sua grande maioria, pelas pessoas que estão mais próximas da criança. Então nós temos aí a mãe em primeiro lugar e também outras pessoas da família, outras pessoas que estão próximas da criança o tempo todo. Então uma estratégia denominada de estratégia casulo é justamente de imunizar todas essas pessoas que têm contato próximo com o bebê. Como a vacinação do bebê começa aos 2 meses de vida, a mãe deve se imunizar durante a gravidez para preencher esta lacuna de proteção. As gestantes devem se imunizar com a DTPA a partir da 20ª semana de gravidez e repetir a imunização a cada nova gravidez. Além disso, também é importante que todas as pessoas que convivem com o bebê se vacinem. O médico, aliás, recomenda que a vacinação se dê antes do nascimento do bebê. Ele destaca que o Brasil conta com vacinas contra a coqueluche tanto no Sistema Único de Saúde, o SUS, quanto na rede privada. Esse material foi produzido em parceria com a GSK, Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Breno Zonta.